Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra As Seis Lições de Ludwig von Mises. Essa obra ela é um compêndio de diversas palestras que o autor austríaco realizou na Argentina, no ano de 1959. Bom, como se trata de uma transcrição de palestras, essa obra vai ter uma linguagem bem mais acessível ao público em geral. Então, se você espera uma linguagem mais técnica, você quer algo mais aprofundado também, eu não recomendo essa obra, recomendo sim a obra Ação Humana, que é um tratado de economia de 800 páginas de autoria do Ludwig von Mises. E esse tratado ele tem uma linguagem bem mais acadêmica, ele é bem mais rigoroso, é bem mais técnico. Então essa obra, Seis Lições, por se tratar de uma transcrição de palestras, vai ter uma linguagem menos técnica, menos formal, e vai ser algo mais voltado para quem está começando, para aquela pessoa que quer começar os estudos, né? Tanto em ciências econômicas como também em liberalismo. O livro ele não é apenas um livro de ciências econômicas. O autor também vai falar um pouquinho sobre liberalismo. Para quem não sabe, Ludwig von Mises era um importante liberal, né? Foi um importante liberal. Bom, o livro ele começa com a primeira lição, que é capitalismo. Na primeira lição, o autor vai explicar o que é capitalismo, vai falar as características do capitalismo, vai mostrar que desde que o capitalismo começou a avançar, a gente teve uma grande melhora no padrão de vida de forma geral. O autor vai, por exemplo, comparar o padrão de vida das pessoas após a Revolução Industrial com o padrão de vida das pessoas antes da Revolução Industrial. Então ele vai fazer essa comparação e ele vai dizer que, por exemplo, hoje em dia ele se refere a 1950, vai lembrar que que as palestras foram realizadas em 1959, então ele vai falar que naquela época e hoje em dia até mais, o padrão de vida de uma pessoa de classe média baixa era bem mais elevado do que o padrão de vida dos antigos reis. Então, graças ao capitalismo, a gente viu um aumento drástico do padrão de vida de forma geral. Ele também vai mostrar que a população, de forma geral, aumentou muito com o avanço do capitalismo, então mais pessoas continuavam vivas, né? Então a gente teve um aumento drástico da população e o autor vai fazer essa relação entre o aumento drástico da população nos últimos séculos com o desenvolvimento do que hoje a gente conhece como capitalismo. O autor também vai falar bastante nessa lição sobre o que a gente conhece como soberania do consumidor. No capitalismo, a forma de você ficar mais rico é você oferecendo às massas aquilo que elas desejam. Então, se você faz bons sapatos, etc., você vai vender esses sapatos e, por consequência, ganhar dinheiro. E aí ele diz que, por exemplo, se os consumidores decidirem que aquele sapato não serve mais, ou seja, se as pessoas pararem de comprar aquele sapato, você ou vai ter que deixar de produzir aquele sapato e se reinventar e achar novas formas de agradar os consumidores, ou você vai quebrar. Então é nesse sentido que ele fala sobre soberania do consumidor. Ele também vai demonstrar que no capitalismo existe muito maior mobilidade social se comparado aos sistemas anteriores. Então ele vai comparar o sistema capitalista com, por exemplo, o feudalismo. Ele vai mostrar que no feudalismo a mobilidade social era quase nula, o quanto no capitalismo é possível sim que uma pessoa com uma condição que, por exemplo, nasceu pobre, se torne rico, embora isso seja bem difícil, né? É difícil você se tornar rico, mas isso é possível, coisa que não era antes do capitalismo. Então, em linhas gerais, ele vai abordar esses assuntos na primeira lição. É um capítulo bem sintetizado, então, se você quiser se aprofundar no assunto, eu não recomendo esse capítulo, mas se você quiser ter um resumo, quiser iniciar os seus estudos nesse assunto, essa primeira lição é bem interessante. Bom, a segunda parte do livro, ou melhor, a segunda lição, ela tem o nome de socialismo. E como o próprio título do capítulo indica, ele vai abordar o que é socialismo, bem como suas características, e vai demonstrar alguns problemas que existem no socialismo. Então ele vai fazer um resumo sobre o que é o socialismo e vai criticar o socialismo em linhas gerais. Então, se você quiser uma refutação completa, etc., novamente, essa obra não é a ideal, mas se você quiser iniciar os seus estudos sobre o tema, aí sim é bem interessante essa lição.
Eu considero a lição do socialismo a pior das 6 lições, embora não seja ruim. Eu acredito que, por exemplo, a lição do capitalismo ficou mais interessante, ficou melhor. O Ludwig von Mises, para quem não sabe, ele é autor de um tratado enorme onde ele faz uma análise do socialismo, uma análise crítica, onde ele vai fazer tanto uma análise econômica como sociológica do socialismo. O livro tem o nome de Socialismo e eu recomendo bastante para quem quiser estudar o tema, principalmente uma visão crítica. O autor, como um liberal clássico, era bem crítico às teorias socialistas. Bom, o capítulo 3 da obra 6 lições se chama Intervencionismo. Nesse capítulo, Ludwig von Mises vai explicar o que é intervencionismo, bem como dar exemplos. Então ele vai, por exemplo, dar o exemplo do controle de preços. Então ele vai explicar o que é controle de preços, que é um tipo de intervenção no livre mercado, e ele vai mostrar quais são os problemas do controle de preços. Nesse capítulo ele vai dar o exemplo de se controlar o preço do leite. Então ele vai demonstrar o que ocorre quando você fixa o preço do leite abaixo, coloca um preço máximo para o leite abaixo do preço que iria prevalecer no livre mercado. Eu já tenho um vídeo completo explicando sobre controle de preços, que eu recomendo que vocês assistam, e lá eu basicamente utilizo um argumento, claro, de uma forma bem diferente, mas eu utilizo um argumento bem parecido com o do Ludwig von Mises. O quarto capítulo do livro, ou melhor, a quarta lição é denominada de inflação. É nessa lição, que eu considero que é a melhor do livro, Ludwig von Mises vai explicar o que é inflação, bem como qual é o problema da inflação. Ele vai dar diversos exemplos históricos. Ele vai dar, por exemplo, o exemplo histórico do que ocorreu quando se trouxeram diversos metais preciosos, como ouro e prata, das Américas, e isso gerou um aumento generalizado dos preços. E isso ocorreu porque na época a moeda era cunhada com ouro e prata. Ele também vai dar um exemplo da hiperinflação na Alemanha, onde o marco perdeu grande parte do seu poder de compra. Enfim, essa lição ela meio que está resumida em um vídeo meu chamado O que é inflação. Esse vídeo não utilizou como fonte apenas o capítulo da obra 6 lições, como também utilizou o capítulo da obra Ação Humana, que é uma obra mais acadêmica e mais técnica. Mas, em linhas gerais, ele vai explicar isso, o que é inflação, bem como qual é o problema da inflação e dar diversos exemplos históricos de crises que ocorreram por causa da inflação. Ele também vai explicar como a inflação ela acaba distorcendo a estrutura produtiva, entre outros fatores. Então, recomendo bastante esse capítulo. Inclusive, você pode estar lendo ele de forma separada. Você não precisa ler as 3 lições anteriores para estar lendo esse capítulo, embora eu recomende que você leia as 6 lições, até porque é bem rápida a leitura, então não acredito que você vá ter problema em ler as lições anteriores. A quinta lição se chama Investimento Externo. Ele vai demonstrar nessa lição o quão importante é o investimento externo para o desenvolvimento do país. Então, se o país quer se desenvolver, se o país quer crescer, é bem importante que exista um investimento externo, que o país esteja aberto a receber investimento externo. Então, ele vai tanto explicar a importância do investimento, como a importância do investimento externo, mostrar que o investimento externo também é muito importante, como também vai demonstrar quais são os problemas das medidas protecionistas e outras medidas que impedem que o investimento externo chegue para o país. Inclusive, ele vai falar sobre a Argentina. Como eu falei, ele está dando essas palestras na Argentina. Ele vai falar que, infelizmente, a Argentina, na época, era bem hostil ao investimento externo. Em linhas gerais, essa é a quinta lição. A sexta e última lição, ele vai falar sobre políticas e ideias, onde essa sexta lição ele vai explicar qual é a importância das ideias, qual é a importância de se espalhar ideias, as ideias que você considera corretas, e qual é a importância de se refutar, criticar e combater as ideias que você considera incorretas. Então ele vai tanto falar da importância de você espalhar o que é correto, como de você combater no sentido de mostrar os erros das ideias que você considera erradas. Inclusive tem uma frase dele que é muito famosa, que eu gosto muito, que é quando ele fala que somente ideias podem iluminar a escuridão, e eu acho que isso resume a sexta lição.
Ele vai dar diversos exemplos, vai mostrar que diversas revoluções ocorreram porque pessoas, professores, né, intelectuais, meio que espalharam essas ideias para as massas. Então ele vai mostrar a importância desse espalhar as boas ideias e desse criticar, refutar as más ideias. E então, basicamente, essas são as 6 lições. É um livro que eu recomendo bastante. Esse vídeo aqui é apenas uma recomendação de leitura, uma breve resenha da obra. Se você quiser, eu recomendo bastante, na verdade, que você leia ela e que você saiba que você vai estar lendo uma obra introdutória. Então, se você quiser algo mais complexo, não vai ser nessa obra que você vai encontrar, mas se você não tem muita experiência, você quer começar a estudar o Ludwig von Mises por algum lugar, eu recomendo que você leia as 6 lições, mas que você não pare nas 6 lições. O que ocorre muitas vezes é pessoas lerem apenas as 6 lições, que é uma transcrição de palestras, algo bem introdutório, e achar que ele já conhece tudo de Mises e que já vai conseguir espalhar as ideias dele ou mesmo refutá-las. Então eu não recomendo, eu acho que se você quiser, não recomendo nesse sentido. Eu acho que essa obra é recomendável para começar a estudar, mas depois de ler ela você precisa ir para escritos mais acadêmicos, mais onde o autor conseguiu elaborar com maior precisão suas teorias. Em linhas gerais, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos para ajudar o canal. Convido você a assistir a nossa playlist sobre microeconomia, bem como as nossas outras resenhas de outras obras ligadas à economia. Eu também convido você a ver a nossa playlist sobre os grandes economistas, onde eu faço pequenos resumos sobre a história e ideias de grandes nomes da economia, como, por exemplo, Alfred Marshall, Adam Smith, Hayek, o próprio Mises. Enfim, tem bastante conteúdo. Se você gosta de economia, talvez você goste aqui do canal. Então, fazer esse convite aí para vocês. E também, se você for comprar essa obra, uma edição física dessa obra, que você utilize o nosso link da Amazon, que você vai ajudar bastante a continuação desse projeto. Essa obra também está disponível em PDF de forma gratuita no site do Instituto Rothbard. Inclusive, foi por lá que eu li. Então, também, se você não quiser gastar dinheiro com uma obra física, tem de forma legal e gratuita no site do Instituto Rothbard. Bom, gostaria de agradecer do fundo do meu coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.